Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Let's start our class number 47. Nós vamos começar a nossa aula de número 47, ok? Dando continuidade aí nos nossos estudos, mas antes, aquele recadinho importante aqui para vocês. Olha só, tem gente que ainda esquece de entrar lá na plataforma e realizar aquela atividade obrigatória para poder garantir a presença, tá ok? Outra dica, eu vou dizer isso, gente, porque eu tenho os meus alunos, as minhas turmas, que eu também tenho que dar conta lá no Classroom. Tem muito aluno que está acessando não pelo Aula Paraná. Se você não acessar pelo Aula Paraná, automaticamente quando o aluno realiza a tarefa, o professor não recebe. Então, acessem com o seu @escola e acessem através do Aula Paraná, que o Aula Paraná automaticamente te joga para o Google Classroom, daí não tem problema. Você faz as atividades e o teu professor recebe sem problema nenhum, tá ok? Para poder dar nota e a sua presença também. Não se esqueçam, né, de que o mural é tua sala de aula, portanto, sempre utilizem justamente essa ferramenta para poder entrar em contato com o teu professor sobre o que quer que seja necessário. E também a galera que pega as trilhas pedagógicas, o pessoal que fazem as atividades pela televisão, não esqueçam de levar esse material até a escola, marcando com a sua escola o horário lá, para que os seus professores possam corrigir, dar as suas presenças e notas também, ok? E aí, o que a gente conversou na última aula, hein? Na última aula nós fizemos várias atividades de leitura e interpretação de texto, a gente conversou sobre os pronomes relativos e praticamos questões do Enem, correto? Hoje, pessoal, o título da nossa aula é Do you know Iracema? Você conhece Iracema? Já já eu falo sobre, tá ok? E daí, a nossa aula de hoje não vai ser muito diferente do que nós fizemos na última, tá? Vamos continuar com atividades de leitura e interpretação, porque esse é o foco das provas de vestibular de língua inglesa, tá ok? Do Enem, de um modo geral, texto e mais texto. Então, quanto mais a gente praticar, melhor. Vamos falar um pouco mais sobre os pronomes relativos e vamos hoje focar em algumas questões de vestibular de outras universidades, como a gente tem feito, né? Pois muita gente não vai prestar somente o Enem, vai prestar vestibular não só aqui das universidades federais e estaduais do Paraná, mas até de outros estados também. Muita gente viaja para poder tentar em outros lugares, ok? Então vamos lá, vamos seguir, pessoal. No nosso warm-up aqui, no nosso aquecimento, eu tenho 3 perguntas para que vocês respondam de forma pessoal. Number 1. Do you like Brazilian literature? Se você gosta da literatura brasileira. Eu não me lembro, eu acho que na hora que aparecer a resposta aqui, a resposta vai aparecer curta. Entretanto, dê uma resposta comprida, completa para praticar, ok? Number 2. Can you name any authors or books? Você consegue dar nomes aí de autores ou livros ou obras, tá ok? Da literatura brasileira que você lembre, tá? Number 3. Have you ever heard of José de Alencar? Você já ouviu falar do José de Alencar? Reparem que na número 3 é uma pergunta feita com um presente perfeito. Nossa, como a gente já falou sobre isso, né? Portanto, atenção na hora de responder essa número 3. Vou dar um tempinho, já volto aqui para a gente poder ver as possibilidades de respostas. Bora lá.
Eu tinha pedido para que vocês tentassem uma resposta completa, né? Para a gente poder praticar, tá? Gente, aprender idioma é assim, é força de vontade, repetição o máximo possível das estruturas, que uma hora o negócio vai. Então, olha só. Do you like Brazilian literature? Yes. Eu falei que ia ser resposta curta, mas eu coloquei completa também, ó. Yes, I like it. No, I don't like it. Se você colocou yes, I do, no, I don't, também tá certo, ok? Outra coisa que eu quero falar. Pronomes. Qual é a função de um pronome? Substituir o nome, correto? Então, eu substituí Brazilian literature por it, pois está no singular, né? Por que eu focar nisso, gente? Se aparecer alguma coisa mais ligada para o gramatical nas provas de vestibular, é pronomes, tá? É pronomes. Aquilo diz justamente você ter um pronome, tá destacado, e pedir para que você busque dentro do texto a que aquele pronome se refere, tá? A número 2, não vai aparecer nada aqui porque fica por conta de vocês, né? Se você consegue nomear aqui alguns autores ou obras. Então, o que quer que você tenha lembrado. E a número 3, eu perguntei se você já ouviu falar do José de Alencar, beleza? Respostas completas. Yes, I've already heard of him. Sim, eu já ouvi falar sobre ele, né? Então, o pronome him, que está substituindo o nome José de Alencar. No, I've never heard of him. Então, aquilo que a gente já falou sobre o presente perfeito, né? Auxiliar have, aqui eu optei por abreviar, então fica a teu critério. O ever é aquele já, se alguma vez na vida aquilo já aconteceu, aparece na pergunta. E o already, que também significa já, aparece na resposta. Sempre detalhes que é bom a gente estar relembrando. Bom, se porventura você nunca ouviu falar do José de Alencar, take the quiz to find out a little bit more about him. Vamos fazer um pequeno quiz aqui no próximo slide para que vocês descubram, conheçam um pouco mais sobre esse escritor chamado José de Alencar. Então aqui eu tenho uma foto dele e eu tenho 4 perguntas sobre ele. Se porventura você tiver com acesso à internet, aí você pode olhar rapidinho. Se não tiver, não tem problema. Dá uma lida, que daí você está praticando o inglês e, sobretudo, você pode chutar, se for o caso. Eu acho que é essa a resposta, caso você não conheça e não tenha um acesso rápido aqui para poder descobrir. Ok? Bora lá? Já volto então para a gente poder corrigir. Vamos corrigir então? Então, se vocês não conheciam, a gente vai conhecer um pouco sobre esse autor. Na número 1, eu estou afirmando que o José de Alencar também era um advogado. True, é verdadeiro. Na número 2, he was born in. Aonde que ele nasceu? Tenho duas opções aqui de cidades, Fortaleza e Teresina. Resposta correta, Fortaleza.
Na número 3, eu estou afirmando que ele morreu na cidade do Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877. True. 4. He wrote a novel called Iracema. Ele escreveu um romance chamado Iracema. True or false? Inclusive é o título da nossa aula, né? Resposta certa, letra A, true. Outra coisa importante, né, gente, é a gente ampliar essa ideia de romance, né? É um estilo literário. Não significa que necessariamente essa obra vai ser romântica, ok? Beleza, bora seguir. No nosso reading, né, no nosso primeiro texto aqui, vocês irão fazer uma atividade além da leitura, tá bom? Então, olha só, number 1. Complete the short summary of Iracema. Choose the relative pronouns from the box. Então, eu quero que vocês leiam esse pequeno resumo da obra Iracema e eu quero que vocês preencham as duas lacunas com os relativos from whom and which. Então, o que eu posso adiantar aqui para vocês? Sabemos que o pronome which ele é utilizado para se referir a objetos animais, né? E apareceu aqui, o que não tinha aparecido na aula anterior, o pronome whom, onde eu acrescento um M aqui. No final das contas, pessoal, ele é o mesmo que who, utilizado para se referir a pessoas. Qual é a diferença? Algumas gramáticas trazem duas situações, tá? Uma delas é, o whom ele é considerado mais formal, dependendo da tua escrita, da tua fala, e outra, sempre depois de uma preposição, que é o caso aqui do from, que é uma preposição, não se usa who e sim o whom. Então, por isso que o whom está aqui, seguido de uma preposição. Em outras situações, é questão de formalidade. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês façam uma atividade, leiam um texto, e eu já volto para a gente poder conversar mais. Vamos corrigir então, olha só. José de Alencar's love story, which might be thought of as Brazilian Pocahontas. Então ele começa falando aqui, né? Que a história de amor do José de Alencar, que pode ser conhecida e que é pensada pelos brasileiros como Pocahontas do Brasil, tá? Então aqui a gente está se referindo à obra dele, por isso que a gente usa o pronome which, né? Tells how Iracema meets and falls in love with the Portuguese colonist Martin. Ele conta a história de como que a Iracema ela se apaixona por um colonizador português chamado Martin. Their child named Moacir represents the union of the Portuguese with the native people, from whom the Brazilian people arise. Por que é esse daqui? Olha só. O filho deles, que se chama Moacir,
representa a união dos portugueses com o povo nativo, da qual os brasileiros, o povo brasileiro surgiu, né? Daqui nós estamos falando da qual povo brasileiro. Então a gente teria que utilizar o pronome que se refere à pessoa, porque a gente está falando justamente de pessoa, tá ok? But tragically, Iracema dies, metaphorically demonstrating that the cause of this union is the life of the native peoples of Brazil. Que crítica incrível que é essa obra, que é justamente isso. A morte da Iracema no decorrer da obra, metaforicamente, demonstra justamente o custo dessa união dos portugueses com o povo que aqui vivia quando eles chegavam, né? A gente sabe que os indígenas, naquele momento, foi praticamente quase dizimado do território, né? Então, é uma metáfora bem interessante acerca dessa colonização. O que os colonizadores fazem, né? Quando vão dominar determinada terra. Saem destruindo, matando o que podem para poder ter posse daquilo. Beleza? Então, vamos seguir. Bora lá. Reading for Detailed Comprehension, nós temos aqui agora atividades para uma informação um pouco mais detalhada acerca do texto. Então, assim, complete the sentences with the fragments from the text. Então, eu tenho aqui letra A e letra B, tá? E eu tenho 3 lacunas para serem preenchidas com o que está para o que está aqui no quadro. José de Alencar, Iracema, and Portuguese colonist, né? O colonizador português. Então você vai ler com calma, vai buscar aquelas palavras que a gente já conhece, aquilo que vocês já sabem acerca do texto que eu já falei para vocês, e vão então colocar as palavras corretas. Na número 2, rewrite the fragment below using the relative pronoun whose. Eu quero que vocês reescrevam esse fragmento que está em azul, utilizando o pronome whose, que significa cujo ou cuja, utilizado para dar posse. Então, deixa eu ajudar um pouco mais. Their child, named Moacir, represents the union. Daí a frase continuaria, eu só parei aqui, ó. O filho deles, o nome é Moacir, representa a união dos portugueses com os nativos. Então, o whose, ele entra em algum lugar aqui. Pensa comigo. Como a gente tem uma ideia de posse, o filho pertence a eles, a alguém, obviamente. Então, aí que entra esse whose, cujo, cuja, tá? Quando a gente fala sobre o nome dele. Então, a gente tem uma ideia de posse aí. Bora lá. Faça um exercício e eu já volto para a gente poder corrigir juntos. Então vamos ver as respostas, olha só. The person with whom. Opa, olha aqui a preposição, lembra que eu falei com vocês? Então sempre depois de preposição a gente não pode usar o who, assim o whom.
The person with whom Iracema falls in love is the Portuguese colonist Martin. Então, letra A, Iracema, né? Que a Iracema se apaixona é pelo colonizador português Martin. B. The literary period in which José de Alencar wrote Iracema is Romanticism. Né? O período literário na qual José de Alencar escreveu essa obra é justamente o romantismo. Na número 2, eu tinha pedido para que vocês reescrevessem esse fragmento colocando whose, o relativo whose ali, né? Então, a resposta ficaria assim, ó. Their child, whose name is Moacir, o filho deles, cujo nome é Moacir, represents the union. Então, a melhor opção aqui, inclusive essa daqui é uma oração na qual, entre vírgulas, a gente tem uma informação extra acerca do que está sendo dito, né? Pronome whose, perfeito. Uma non-defining relative clause, beleza. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Número 3. Vamos praticar mais esses pronomes relativos aqui, conhecendo um pouco de outros autores, inclusive. Olha só. Write a new sentence with the relative pronoun capital letters as an example. Escreva uma nova frase com o pronome relativo que está em letras maiúsculas, como no exemplo. Olha só. José de Alencar was a Brazilian novelist. Então, aqui eu estou afirmando que o José de Alencar, tá até a foto dele aqui, ó. Ele era um escritor brasileiro, tá? Daí a outra oração. José de Alencar's pseudonym was Erasmo. O pseudônimo dele era Erasmo. Então, a ideia seria unir essas duas orações com o pronome que está em capital letters, que está em letras maiúsculas, whose. Então, a frase ficou: José de Alencar was a Brazilian novelist whose pseudonym was Erasmo. José de Alencar era um novelista brasileiro cujo pseudônimo era Erasmo, tá ok? Então, esse daqui foi o exemplo. Então, você vai unir duas orações com o pronome relativo dado. Vejam aqui. Eu tenho a letra B falando sobre o Joaquim Manuel Macedo e a letra C falando sobre o Gonçalves Dias. Os pronomes relativos é o which e o for which. Beleza? Então, a gente já sabe que esses pronomes não estão se referindo à pessoa, porque o which é utilizado para se referir a objetos, animais, coisas de um modo geral. Ok? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês façam uma leitura, que está falando sobre o Joaquim Manuel de Macedo falando sobre uma obra dele, a Moreninha, né? E aqui o Gonçalves Dias falando sobre o fato dele ser um dos grandes poetas da literatura, tá bom? Que foi quem escreveu a Canção do Exílio, famosíssimo por sinal. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer.
Vamos corrigir então, olha só. A Moreninha is the first urban novel in Brazilian literature. Essa é a primeira informação, né? Que a Moreninha é o primeiro romance urbano da literatura brasileira. E a Moreninha é um romance do Joaquim Manuel de Macedo. Which é porque justamente a gente está falando da obra, né, gente? Então, olha só. A Moreninha, which is a novel by Joaquim Manuel de Macedo, is the first urban novel in Brazilian literature. Então, a Moreninha, que é um romance do Joaquim Manuel de Macedo, é o primeiro romance urbano da literatura brasileira. Letra C. Gonçalves Dias is famous for the poem Canção do Exílio. Aqui eu estou falando que ele é famoso pelo poema Canção do Exílio. For which? The poem for which Gonçalves Dias is famous is Canção do Exílio. Então, o poema pelo qual... Então, aqui a gente tem uma preposição. Ah, importante falar. Quando a gente tem preposições e está se referindo à pessoa, usa-se o whom, né? Agora, se é objeto animal, não pode usar o that, porque o that pode ser utilizado para tudo. Se é objeto animal, você utiliza which, exclusivamente se tiver uma preposição antes, ok? Então, essa daqui é a resposta correta da letra C. Bora praticar mais? Dá uma olhada aqui na letra D. A letra D a gente está falando sobre o Castro Alves, um escritor português, tá? Ele é famoso pelos seus poemas que diz respeito justamente sobre a escravatura, tá? E ele é conhecido como o poeta dos escravos, Poet of the Slaves. Who é o que você vai utilizar aí. Então, a gente está falando sobre pessoa. Façam aí, já volto. Vamos ver a resposta dessa frase aqui, então? Então, vamos lá. Castro Alves is famous for his abolitionist poems. É a primeira informação. Então, a gente tem que unir com a outra frase. Então, ficaria assim, ó. Castro Alves, who is known as the poet of the slaves, que é conhecido como poeta dos escravos, é famoso pelos seus poemas abolicionistas. Ok? Beleza, então, pessoal? Então, praticamos bastante aqui os pronomes relativos, lembrando que o who, que é o caso desse daqui, é utilizado para se referir a pessoas, which, objetos animais, that, a gente usa para tudo, whose, é aquele que a gente utiliza para se referir a possessivos, né, quando a gente tem ideia de posse, e quando a gente tem uma preposição, então você tem que tomar cuidado. Usa-se o whom para se referir a pessoas e o which para se referir a objetos animais, ok? Bom, como eu disse no começo da aula, nós vamos praticar algumas questões de outros vestibulares. Então, nós temos aqui da Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais. Inclusive, eu conheço essa universidade, gente, enorme, incrível. Vale super a pena conhecer, se quem tivesse essa oportunidade. E a FUVEST de São Paulo. Então, duas questões dessas duas universidades de pronome relativo, hein? De pronome relativo. Então, leiam com calma. A primeira aqui, ó, é para você poder ver qual das opções completaria a lacuna, né? E aqui, da FUVEST, você lê a frase
e ver qual das opções poderia substituir o pronome who que está justamente na frase. Tá ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer e já volto aí para a gente poder conferir. Vamos ver as respostas, então, olha só. My youngest sister is also my favorite, got married at 18. Então, a minha irmã mais jovem, que é também a minha favorita, se casou aos 18 anos. Estamos falando de uma pessoa, né? Então, qual seria a melhor opção aqui? Who. Daí você pode me questionar, professor, e a letra E? Por que não poderia ser? A explicação é bem óbvia. Quando a gente tem o que a gente chama de non-defining relative clause, como é que eu vou traduzir isso para vocês? É justamente quando você tem uma oração não definida. Daí você poderia utilizar qualquer um. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar essa frase, eu vou explicar melhor. Eu tenho aqui uma informação entre vírgulas, tá? Essa informação, ela é uma informação extra. O que eu quero dizer? Se porventura você omitir, a frase continua ok. Quer ver? Minha irmã mais jovem se casou aos 18 anos. Beleza. O fato dessa irmã ser a favorita é uma informação extra. Então a gente chama de non-defining. Ela não define, tá? Ou seja, tanto que se você porventura omitir, a frase continua ok. Quando isso acontecer, quando você tiver essa informação que vem entre vírgulas, a regra gramatical é justamente essa. Não usa-se o that. Usa-se somente who, which, se for objetos, e o whose, que é o de posse. Beleza, gente? Então, por isso que não pode ser a letra E, e sim a letra D, porque nós temos uma non-defining, nós temos uma oração que não define. Vou por assim traduzir, tá bom? E o fato dela vir entre vírgulas já ajuda bastante a gente a identificar. Opa, então pode ser que essa daqui eu posso omitir. Beleza? Essa informação. E na questão da FUVEST, eu pedi para que vocês lessem a frase who apparently was not used to all this traffic e por qual pronome que você substituiria o who. A resposta correta seria justamente o uso do that. That apparently was not used. Aqui, a gente tem a entender que, como a gente fala, alguém que não está acostumado com o trânsito, beleza? Então, a gente está se referindo à pessoa. Justamente por isso, a gente utilizaria o pronome that. Não se usa whom em começo de orações, tá? Ela é justamente para se referir a pessoas lá no meio dela ou para depois de preposição, beleza?
O X significa ela, então aqui é um pronome pessoal. Which a gente usa para se referir a objetos e animais, aqui está falando de pessoa. E o whose, ele é possessivo. Não é o caso aqui também, ok? Bora lá. Mais universidades aqui para a gente poder praticar. Nós temos uma de as duas são de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos, tá? E a FMU também de São Paulo. Então, também sobre pronomes relativos. Leiam com calma e veja qual das opções vai completar as lacunas, ok? Bora lá. Vamos ver as respostas aqui, pessoal? Então, olha só. Go and find the driver who arrived here yesterday. Vá e encontre o motorista que chegou aqui ontem. Opção correta, who. Por que talvez não seria a letra E? Primeiro, a gente não tem preposição para ser o whom logo depois. E a interpretação nos permite uma possibilidade de que aqui não haja uma situação de formalidade. Ok? E a outra aqui da FMU de São Paulo, he is the man, ele é o cara que canta muito bem. Estamos nos referindo a uma pessoa. Então, a resposta correta também é o who, que a gente utiliza para se referir a pessoas de modo geral. Ok? Bora praticar mais para o nosso quiz? Gente, eu peço até desculpa, porque essa daqui eu peguei de um vestibular também. Agora, não sei se foi vestibular ou se foi uma prova de concurso, que nem a gente fez nas últimas aulas. Lembra que a gente fez algumas questões de Brasília e também de Teresina, do concurso da cidade de Brasília e Teresina, eu lembro. Mas isso aqui eu não coloquei, juro que eu não lembro. Mark the incorrect sentence. Uma dessas frases está errada no que diz respeito ao pronome relativo. Se você reparar, tem pronome relativo em todas elas. Ó. Who, which, whose, which, e na letra E, cadê? O that. Então, vejam com calma qual que está errada. Você está se referindo ao que não deveria estar se referindo, enfim. Pensa aí. Já volto para a gente poder corrigir.
Vamos ver então qual é a resposta correta, pessoal? De todas as alternativas, né, uma está incorreta e justamente a que está incorreta é a letra D. Quando eu falo aqui, olha, the police are looking for the car which driver was masked. O policial está procurando pelo carro que o motorista estava usando máscara. Quem que estava procurando? Não era o policial? Então está se referindo a uma pessoa. Se estamos nos referindo a uma pessoa, a gente não pode utilizar o which. Teria que ser o who aqui. Beleza? Por isso que a letra D é a errada, as outras estão todas corretas. Beleza? E aí? Vamos fazer um resumão da nossa aula de hoje? Trabalhamos com leitura e interpretação de texto, que é o nosso foco principal das aulas de Enem, tá? Praticamos mais os pronomes relativos. Vocês viram que vários vestibulares tratam o pronome relativo como questões, né? E foi justamente o que a gente fez, algumas questões de vestibular de outras universidades, ok? Então, tela roxa aqui, vamos encerrar a nossa aula. Todo esse material, toda essa aula vai estar disponível para vocês na plataforma, pessoal. Então, assistam à vontade, refaçam, revejam. Qualquer dúvida, fale com o professor, ok? Bye, bye. See you next class.